Olá, Neurolover! Que bom ter você aqui de novo no seu canal de neurociência, Desneurando. Especialmente nesse vídeo, a nossa ideia do nosso segundo vídeo para o canal era sobre outro assunto, mas passado do infeliz ocorrido na semana passada, hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo, faz exatamente uma semana, a gente resolveu falar sobre a neurociência do luto. E hoje a gente vai pontuar a parte positiva do luto, né? E entender exatamente o porquê o luto nos faz querer viver mais e melhor. Esse vídeo vai em homenagem à nossa rainha da sofrência. Roda a vinheta. A gente precisa entender, antes da gente entrar exatamente no tema desse vídeo, que é entender a parte positiva do luto e por que ele me faz querer viver mais e melhor, é conceituar o que é o luto. E digamos que ele pode ser considerado como uma reação psicológica à perda de alguma coisa, de algum objeto e, logicamente, de alguma pessoa. Então, não necessariamente o luto é sentido só com a perda de alguma pessoa muito querida, algum ente muito querido. Sentimentos de luto também têm sido observados, relatados na literatura, em relação a indivíduos que fazem a perda de um membro no processo de amputação. E também têm sido observados em indivíduos que perdem algum objeto muito querido, como por exemplo uma casa que tinha um apelo muito emocional em relação a esse indivíduo, um significado muito importante para a memória dessa pessoa. E aí a gente fala sobre uma das grandes funções do corpo que ajudam em muito para a existência do luto, que é a memória. Sem essa memória, no caso a memória do tipo implícita, o luto com toda certeza não existiria. Mas não é só a função da memória que vai ajudar nesse processo do luto. Outra área também claramente muito envolvida é a emoção. E no caso da emoção, a gente tem uma área específica do sistema nervoso, que é o sistema límbico. Mas quando a gente fala de luto, a amígdala é uma das áreas mais especificamente relacionadas a esse processo. Mas como tudo isso funciona? Como lidar com o luto? Quais os perigos relacionados com o luto? Antes da gente continuar, se você é um neurolover, se está curtindo os nossos vídeos aqui do canal, se você quer mais vídeos sobre curiosidades da neurociência, já deixa seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, se inscreve aqui no canal e aciona o sininho da notificação para você receber mais vídeos. E logicamente deixa aqui no comentário aqui embaixo quais ideias que vocês têm sobre curiosidades da neurociência que vocês gostariam que eu respondesse. Mas vamos lá, vamos voltar ao nosso vídeo, responder a nossa pergunta que realmente é o que interessa. De acordo com um dos grandes estudiosos sobre o tema de luto, que é um neuropsicólogo canadense, que recebe o nome de Steven Pinker, o sentimento de luto, ele relata que ele pode ser dito como uma tristeza profunda, que funciona exatamente como um sentimento muito intimidador, que nos obriga exatamente a refletir sobre o ocorrido, sobre o que acabou de acontecer, E sobre o que a pessoa acabou de perder. Então esse indivíduo acaba entrando num processo de reflexão. Então o luto nos traz essa reflexão sobre exatamente o que a gente perdeu, seja ele um objeto, seja ele um ente querido, ou alguma coisa que tem uma memória, um valor muito importante para a gente. E esse processo reflexivo, por si só, já traz um benefício muito grande para a nossa vida. Não é incomum a gente tomar mais cuidado sobre alguma questão de saúde quando o ente mais próximo se vai por conta de uma doença. Bem, se a morte de alguém muito querido acontece, nada mais natural do que fazer tudo para a gente evitar com que a gente passe pela mesma situação. Então, por si só, esse processo reflexivo já nos traz um benefício muito grande. Outro comportamento muito comum em indivíduos que estão sofrendo o processo do luto é o de se tentar melhorar os laços sociais. Afinal, somos seres sociais,
vivemos em sociedade e isso, obviamente, garantiu a nossa sobrevivência, garantiu a sobrevivência da nossa espécie ao longo de séculos. Então, fortalecer os laços fortalece as nossas oportunidades, melhora as nossas capacidades de garantir a sobrevivência da espécie. Isso provavelmente explica porque depois de perdermos alguém tão próximo, alguém que tenhamos criado algum tipo de laço mais forte, ficamos bem mais dispostos a refletir e a pensar sobre algumas questões filosóficas da vida, como o quanto que a vida é curta, o quão é importante aproveitarmos momentos mais próximos de pessoas que amamos, ou mesmo o quão é importante perdoar as pessoas. Mas existem fases claras do luto? Todo mundo passa pelo luto da mesma forma? Uma das teorias mais difundidas do luto é da psicóloga suíça Elisabeth Kübler-Ross, que diz que o luto compreende exatamente 5 estágios: a fase de negação, a fase da raiva, a fase da barganha, a fase da depressão e, finalmente, a fase da aceitação. Entretanto, hoje a gente sabe que esses estágios não são obrigatórios, nem todo mundo vai viver o luto da mesma forma. Então as pessoas podem viver algumas fases relacionadas a essas fases do luto da Elizabeth, ou mesmo não viver nenhuma delas, vivendo de uma forma totalmente diferente esse processo do luto. E se você quer exatamente entender que essas fases de luto elas não são padrões para cada uma das pessoas, aqui embaixo eu estou deixando um link para que vocês possam ler um pouco mais. É um estudo científico que fala exatamente sobre as fases do luto, que elas não são obrigatórias para os indivíduos, que elas podem ocorrer de forma diferente de indivíduo para indivíduo. Então, se você é uma daquelas pessoas que chora, que perde a vontade de fazer as coisas, que prefere ficar isolada no seu cantinho, tá tudo bem. Mas se você também é uma daquelas pessoas que não vive nada disso, tá tudo bem também. O mais importante é você entender que passar pelo luto é importante. Esse processo, como a gente acabou de ver, ele é extremamente importante. Mas apesar de ser um processo natural, a gente precisa tomar muito cuidado com o luto, principalmente por conta da associação da liberação de um dos hormônios muito ligados, muito relacionado ao estresse, que é o cortisol. A liberação de cortisol pode levar esse indivíduo a desenvolver processos depressivos. E a depressão por si só, ela é um fator limitante para a vida. Portanto, se você tem passado pelo sentimento do luto e não tem conseguido lidar com essa situação, busque a ajuda de um profissional adequado, busque a ajuda de um psicólogo para que você possa lidar com essa situação e saber sair desse processo que é doloroso, que é natural, mas que precisa ser muito bem dosado para a vida da gente. Galera, finalizamos mais um vídeo aqui do Desneurando. Para você que ficou até o final, eu agradeço demais. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma a entender mais como o luto acontece. E aqui fica um último recado. Pessoal, abrace, diga eu te amo, perdoe, ligue para os amigos. Nunca é demais viver assim. E porque o luto me faz querer viver mais e melhor, a neurociência explica. Abraços e até mais. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha.